E aí, galera, dando continuidade aqui à teoria de limites de funções de várias variáveis, vamos demonstrar aqui que o limite dessa função aqui ele é igual a zero, que a gente utilizou essa conclusão, essa função aqui, para concluir que no vídeo anterior que uma determinada função ela era contínua. Não é essa função, mas uma função de duas sentenças, tá certo? Que usava essa expressão que aqui está. Então, primeira coisa, a gente desconfia que a função ela é contínua quando a gente faz o teste dos caminhos e os caminhos começam a dar o mesmo resultado. Então, aqueles caminhos lá, o t0, o 0t, o t ao quadrado t, ou t ao quadrado, ou até mesmo o tt. São os caminhos mais triviais. Quando a gente analisa esses caminhos e eles começam a dar a mesma resposta, existe uma expectativa, tá certo? Isso não pode se concretizar, de que a função tenda para o limite que esses camaradas aqui estão resultando. E aí o que acontece? Para a gente mostrar que o limite é o que a gente está encontrando, a gente tem que utilizar a definição formal, que vai dizer que o limite da função é L. Então, estou dizendo, o limite dessa função é zero? Bem, se for zero, quer dizer que para todo epsilon que eu achar, que alguém me der, eu consigo achar um delta que vai me dar um disco, assim como eu expliquei em aulas anteriores, isso aqui é a expressão de um disco. Isso aqui vai me dar um disco onde todo ponto que eu pegar dentro desse disco, o f desse ponto menos o limite vai ser menor do que o epsilon que a pessoa me deu. E aí a estratégia para demonstrar um limite pelo caminho formal é fazer primeiro um rascunho. E o rascunho consiste em pegar essas expressões aqui e analisar caso a caso. Então, primeiramente, a expressão do delta. O que eu posso achar com a expressão do delta? Quem está fazendo o papel de A e B aqui? A e B são as coordenadas do limite, que no caso aqui é 0, 0. Então, quando eu substituir o A e o B por 0, 0, a expressão do delta vai ficar assim, ó. Vou pegar apenas sem o maior do que zero. Vai ficar raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado. Isso vai ficar simplesmente x ao quadrado. Mais y menos 0 ao quadrado. Isso vai ficar simplesmente y ao quadrado. Isso aqui menor do que delta. Dessa conclusão aqui, pessoal, é de se esperar que você conclua as seguintes proposições. Observe que raiz de x ao quadrado é menor do que epsilon, né? Porque se a raiz da soma de dois números positivos é menor do que epsilon, então a raiz individual desses números, né, também vai ser menor do que epsilon. Porque, pense bem, se eu estou lá com x ao quadrado, somo com o y ao quadrado, que vai me dar um número maior, e essa raiz ainda é menor do que epsilon, então a raiz deles isoladamente também vai ser menor do que epsilon. Isso aqui me faz concluir que o módulo de x é menor do que epsilon. Mesma lógica eu faço para o y, a raiz quadrada de y ao quadrado é menor do que delta, eu falei epsilon, né? E aí o módulo de y vai ser menor do que delta. Então, dessa expressão do delta, eu posso tirar essa conclusão aqui. Isso é uma conclusão até que nos exercícios é bem frequente. Na expressão do delta, do epsilon, perdão, eu tenho o módulo de f de xy menos L tem que ser menor do que um epsilon. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou analisar o que acontece com esse f de xy menos L. Vou analisar essa expressão. E a lógica é, essa expressão eu tenho que conseguir concluir que essa expressão ela é sempre menor do que alguma coisa. E aí, essa alguma coisa vai fazer o papel do epsilon. Eu sabendo essa alguma coisa que vai fazer o papel do epsilon, eu posso escrever o delta em função desse epsilon. Ficou meio confusa a ideia, mas quando eu desenvolver aqui vai ficar mais claro. Ó. Então, vou calcular o módulo de f de xy menos L, lembrando que o L, para o exemplo, é o limite, e o limite é zero, então isso aqui fica simplesmente o módulo de f de xy, e o módulo de f de xy, isso aí vai ficar, vamos escrever a expressão aqui, ó, ficar o módulo de 3x ao quadrado, y sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado. Bem, o módulo do produto é o produto dos módulos, então esse módulo pode ficar assim, ó, pode ficar 3x ao quadrado vezes o módulo de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Veja só, o módulo de 3 é 3, o módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, porque ele é positivo. O módulo de y, deixei módulo de y, que pode ser positivo ou negativo. O meu denominador é uma soma de números positivos, então o módulo de um número positivo é ele mesmo, tá certo? E aí a expressão do módulo fica desse jeito. Então, essa expressão é igual a essa daqui, tá certo?
Só que essa expressão, esse trechozinho aqui, ó, ele é um número menor do que 1. Se ele é um número menor do que 1, eu estou pegando 3 vezes módulo de y e estou multiplicando por um número que é menor do que 1. Então, quando eu pego um número positivo, né? Porque isso aí é um número positivo, e multiplico por um número, e pego um número que é menor do que 1 positivo e multiplico ele por alguma outra coisa, essa alguma coisa tende a reduzir. Por exemplo, pegue 10 e multiplique por 0,5, não é menor do que 1, 0,5, isso vai reduzir o 10. Pegue 28 e multiplique por 0,2, 0,2 não é menor do que 1, isso vai reduzir o 28. Então, é de se esperar que a resposta que eu acho dessa conta é uma resposta que é menor ou igual do que 3 vezes o módulo de y. Não é verdade? Porque esse camarada aqui é menor do que 1. Eu peguei o 3 módulo de y, multipliquei por uma coisa menor do que 1. Então, eu vou ter alguma coisa, a conta toda vai ser um número que é menor do que 3 vezes o módulo de y. Só que eu não sei que o módulo de y é menor do que delta. Então, essa expressão toda ela é menor do que 3 delta. Né? Porque se eu sei que isso aqui, esse camarada é menor do que 3 módulos de y. Só que eu sei que o módulo de y é menor do que delta. Então, tudo isso aqui é menor do que 3 delta. Então, o que acontece aqui? Eu estou dizendo que a minha... Isso, ó, olha a lógica. Isso aqui, f de xy menos l, que era igual a isso, aí tudo... E essa parte do início está sendo menor, está sendo sempre menor do que 3 delta. Como essa parte do início está sendo sempre menor do que 3 delta, e lá na função é para ficar menor do que epsilon, então esse camarada aqui é o meu candidato ao epsilon. E quando eu digo que ele é o meu candidato ao epsilon, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que 3 delta vai ser igual a epsilon, e portanto o delta, perdão, vai ser igual ao epsilon dividido por 3. Aí isso me ajuda em quê? Isso me ajuda o seguinte, ó. Para eu dizer que o limite é um determinado número L, eu tenho que conseguir achar um delta, tal que para todo delta, todo x que eu pegar nessas limitações do delta que eu escolhi, o f de x menos y, o f de xy menos L vai ser menor do que qualquer epsilon que a pessoa der. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a pessoa vai dizer, ó, será que essa diferença ela é menor do que 0,5? Aí você tem que dizer, ah, será que é menor? Se for menor, eu tenho que conseguir achar um delta que faça essa diferença ser menor. Eu tenho que conseguir achar um delta tal que todos os números no disco que o delta limitou, porque o delta é o raio do disco, lembre-se disso, todos os pontos que eu pegar no disco que o delta limitou, os f desses pontos vai ser menor do que o número que a pessoa me der. Então, se a pessoa disser 0,5, eu tenho que achar um delta tal que todos os pontos no disco de raio delta vão fazer essa diferença ser menor do que 0,5. Se a pessoa me der assim 0,01, eu tenho que conseguir achar um delta tal que todos os pontos no disco de raio delta vão fazer os f's deles, essa diferença dos f's deles menos L, ser menor do que 0,01. E assim por diante. Tá? Então tá aqui o... E aí quem seria esse delta? Como é que eu faço para achar esse delta? Porque a lógica é essa, a pessoa me dá um epsilon, eu tenho que conseguir achar o delta. E aí para eu conseguir achar o delta, eu tenho que pensar numa lógica que esse delta seja em função do epsilon que ela me deu, porque eu acho o delta rapidinho. E foi isso que a gente fez aqui nesse esqueminha. Eu estou dizendo que o delta vai ser o epsilon sobre 3. Então, se a pessoa me disser um 0,5 como epsilon, será que essa diferença é menor do que 0,5, que é o epsilon? Será que essa diferença aqui é menor do que 0,5, que é o epsilon? Então, eu tenho que achar um delta. E quem seria o delta? Seria o 0,5 por 3. Se a pessoa me der um epsilon 0,01, eu tenho que achar um delta. Aí, quem seria o delta? Seria 0,01 dividido por 3. E assim por diante. Tá? Então, isso é o rascunho. Aí agora a gente vai responder. E aí, como é que a gente vai responder isso aqui? Agora preste atenção para entender a lógica. Eu vou apagar aqui a ideia dos caminhos. E apagando a ideia dos caminhos, a gente vai ficar com a seguinte lógica. Ó. Como aqui eu estou com pouco espaço, a gente deveria reescrever isso aqui. A gente deveria dizer, ó, o limite dessa função quando x, y tende a 0, 0 é igual a 0. Eu faria isso aqui. Ó, o limite da função... Quando x, y tende a 0, 0 é igual a 0, se para todo epsilon maior do que 0 houver um correspondente delta maior do que 0, tal que x menos 0 ao quadrado, y menos b ao quadrado, e tal que para todo ponto pertencente ao domínio, e isso aqui acontecendo, então f de xy menos 0 é menor do que epsilon. Aí eu vou lá e digo, ó, de fato, escrevo essa redação e faço. De fato, tome delta
igual a epsilon sobre 3. Com isso, temos que o módulo de f de xy menos 0, né? Porque o L é 0. Esse módulo, aí eu não estou botando epsilon ainda não. Concluir que esse módulo sempre vai ser menor do que qualquer epsilon. Eu sei que esse módulo aqui, ele é igual ao módulo de 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 3x ao quadrado módulo de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Estou só reescrevendo o que eu já fiz aqui. E esse camarada é menor do que 3 módulo de y, que é menor do que 3δ, e esse 3δ, isso aqui, ó, esse 3δ, e aí eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço aqui na lateral. Esse 3δ, ele é 3 vai igual a delta, só que delta é epsilon sobre 3, ó, 3 é epsilon sobre 3, e isso vai ficar igual a epsilon. Aí eu estou dizendo que tudo isso aqui está sendo menor do que epsilon. Quem não entendeu essa armação, pode simplesmente ter pego essa parte aqui. Dessa parte a gente está concluindo, ó, que o f de xy menos 0 é menor do que 3δ, que a gente já tinha concluído isso no rascunho, que isso sempre vai ser verdade. Só que como eu estou tomando um delta igual a epsilon sobre 3, isso significa que o módulo de f de xy menos 0 vai ser menor do que 3 vezes o delta, só que o delta é epsilon sobre 3, e aí 3 vezes epsilon sobre 3, isso é menor do que epsilon. Então, para todo epsilon que a pessoa me der, eu vou conseguir um delta, basta tomar esse delta sendo isso aqui. Se o delta for sempre o epsilon que a pessoa me dá sobre 3, essa diferença ela sempre vai ser menor do que epsilon. Tá bom? Bem, paro por aqui, espero que tenha entendido. Com esse exemplo mostramos que o limite ele é igual a 0. Qualquer dúvida aí é só perguntar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.